Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do canal Amiga Espírita. Vamos estudando o livro Sinal Verde hoje, mais uma vez. Vitor, boa tarde, primeirão que entrou aqui com a gente, seja bem-vindo. Deixa eu mandar os aviões aqui a quem estiver passando e conseguir entrar. Vamos vendo. Carol, João Carlos, boa tarde, bem-vindos, mames, Maria da Conceição também, boa tarde, gente, bem-vindos por aqui hoje. Vamos estudar aí mais um texto hoje. Hoje eu acho que não vai ser tão engraçado como ontem, porque é o tema, né? A não ser que a gente encontre algo engraçado, porque realmente o tema já não é tão, né, divertido. É visitas ainda, mas é visita a doentes, né? Então, como que a gente tem que agir quando vamos visitar uma pessoa que está doente. BSS Harmony, boa tarde, bem-vindos. É, né, mames, ouvindo o Murilo. O Murilo, ele não tem aula online, ele grita, né? Então, tá lá do outro lado da sala, tá mais ou menos alguns metros aí de distância, a gente ainda escuta. Faz parte. É um menino muito participativo, como vocês perceberam já. E vamos indo então. Então, o livro O Sinal Verde, capítulo 47, Visitação a Doentes. André Luiz, mais uma vez, passando pra gente aí o que nós devemos agir quando vemos, né, uma situação dessa, de uma visita a uma pessoa que está debilitada, se recuperando. Rosa Lígia, seja bem-vinda. Boa tarde. Fazemos aqui a leitura do livro Sinal Verde, tá? Estamos na reta final, capítulo 47. E aí André Luiz nos passa, né, esse código de conduta, o que precisa fazer, o que não pode fazer. E às vezes, sabe, ele é até bom no sentido de nos dar um guia também para que a gente não se sinta culpado, né? Ontem mesmo na visita, estava conversando depois com a minha mãe, né, de fazer uma visita que às vezes a pessoa vem, ou a gente vem visitar alguém que não conhece e passa 15, 20 minutos, né? E às vezes a pessoa quer ficar e você, né, claro, não vai convidar, mas também se a pessoa ficar, você não vai tocar da casa. E você vê que ele já coloca como boa conduta passar pouco tempo mesmo, né? Então, pelo menos a gente não se sente culpado, né? Em fazer esse tipo de coisa. Rô, boa tarde, bem-vinda. Babi. Ah, então, quando encerrar o livro, eu estou pensando já em outro. Estou pensando, na verdade, outro livro, né? Nesse mesmo estilo, também do Chico. E aí eu tô pensando em fazer o... Cadê ele? Não está aqui. Aqui. Eu vou começar a fazer esse aqui, ó. Busca e acharás. Que ele é muito bom também, de mensagens curtas, né? Só que ele não é só do André Luiz, ele é do André Luiz e do Emmanuel. Então, segunda-feira a gente começa, né? Minha lente tá um pouquinho suja, peraí. Se melhora. Agora acho que melhorou. Então a gente vai estudar esse aí, né? E sempre nesse mesmo objetivo, né? Tentar a gente refletir aqui, o que a gente pode fazer e melhorar a nossa parte moral, porque a parte intelectual a gente consegue muito, né? Tem muita literatura aí, dá para estudar bastante, dá para fazer curso, mas e as nossas ações, né? Nossas reações, como que a gente faz, né? É só na prática mesmo, né? Mas vamos lá. Então, começando aqui, assim que o pessoal for entrando, a gente vai dando boa tarde também. E aí, né, eu nunca passei, na verdade, eu acho que eu nunca fiquei doente para receber visitas, não sei vocês, né? Quem tiver experiência aí pode ir contando. Que eu me lembro que eu recebi visita foi quando eu ganhei o Murilo, mas aí não conta doença, né? Porque eu tive ele, tava só me recuperando, então não tava doente, também tava de pé, abria a porta, fazia as coisas, então não tive grandes problemas não dentro de casa, né? Nunca fiquei acamada
para receber outra pessoa, e também não me lembro de visitar tantas pessoas que estavam de cama, assim, as que eu me lembre, a gente passou pouquinho tempo, né? Eram pessoas um pouco mais distantes, assim, ou quando eu era bem pequena tiveram algumas situações de pessoas que estavam também, né? Estavam ali passando por algum problema de saúde, alguma doença, mas nada assim que precisava da minha conduta. E o que eu me lembro sempre foi muito rápido, né? Então, quem quiser colocar a experiência conforme a gente vai lendo aqui, vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, André Luiz começa assim: visitação a doentes. A visita ao doente pede tato e compreensão. Abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que seja ele quem tome a iniciativa. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insistirá nisso, aceitando tacitamente os motivos e manifestos que lhe obstam semelhante contato. Kátia, boa tarde também. Então aqui a gente está falando de uma pessoa que está, né? A gente, na verdade, quando vai visitar, primeiro, eu sempre fico assim, muito pensando nesse sentido que ele falou, o tato, né? Você precisa mesmo, às vezes, visitar nesse momento, né? Espera se recuperar um pouquinho mais. Há necessidade, né, de fazer uma visita. Às vezes a pessoa não tá tão bem, acabou de sair do hospital, tá ainda se recuperando, e quando a gente às vezes fica doente, fica se recuperando, a gente fica tão com falta de, assim, não fica à vontade, né? E eu acho que quem vem visitar tem que ter essa empatia, né? Dênia, boa tarde, seja bem-vinda também. Então ele fala de não dar a mão, né? Não dar a mão pro enfermo, não. Eu acho que a pessoa tá numa posição, às vezes nem tá de pé, né? Não tá legal, não tá se sentindo bem, tá se recuperando, às vezes não tá bem fisicamente, não está bem também psicologicamente, e a gente tem que ter muito cuidado ao se aproximar. Assim como quando a gente passa por uma situação que a pessoa não está bem psicologicamente, ou você vê ali que ela não está, né, no seu estado assim que sempre esteve. E a gente tem que ir chegando com muito cuidado, né, deixando a pessoa falar, ela, né, se expressar aquilo que ela quer falar. Muitas vezes mesmo a pessoa não quer dar a mão, não quer dar um abraço, não tá de brincadeira, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa também fica muito frágil nessas posições, né? E aí, nesse caso aqui, eu entendo que seja uma pessoa que está... Você vai num hospital visitar, por exemplo, uma pessoa enferma, você vai numa casa e a pessoa está no quarto, está descansando. Às vezes não há necessidade, né, da gente insistir tanto. A gente tem que se colocar também no lugar da pessoa, porque às vezes a pessoa não tá bem, o doente ele não tá bem e não tá a fim de receber. E às vezes ao contrário, né, a pessoa também tá cansada de ficar na cama, tá ali se recuperando, quer ver gente, quer falar, quer conversar. Então tem que olhar pelos dois lados, né, sempre usar muito bom senso, né, que a gente sempre fala aqui, ter o bom senso de observar em volta, de ter a simpatia, de ver como está o momento, como está o doente, como estão as pessoas que estão do lado ali acompanhando, se o pessoal está à vontade, ou se a pessoa está um pouco cansada também, você pode oferecer uma ajuda, se for mais próximo. Então, nada como você ter, né, esse tato, que muitas vezes a gente não tem, muitas vezes as pessoas não percebem. Mas, né, como diz aqui André Luiz, precisa. Toda conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Então imagina só, né? Você não tá legal, você tá meio grogue ali, não tá muito bem, e aí estão falando e falando e falando, às vezes falando no tom até um pouco mais alto.
aquela coisa, né? E falando de coisa ruim, de doença, de tudo que é negativo, reclamação, e como também fica o ambiente ao redor, né? Muitas vezes o ambiente ele precisa de uma tranquilidade para que a pessoa se recupere. Algumas vezes a própria pessoa ela já tá com o psicológico dela abalado e que não tá ajudando a sua própria recuperação. E aí vem alguém com uma montanha, com um caminhão de informações e só piora a situação, né? Então a gente tem que ser o mais breve possível, deixar as pessoas falarem. Ou se de repente quer contar uma coisa, vai um pouquinho mais distante, né? Ter respeito ali para quem tá em recuperação, sempre. Um cartão fraterno ou algumas flores, substituindo a presença na hipótese de visitação repetida em tratamentos prolongados, constituem mananciais de vibrações construtivas. E é o que ele fala, né? Você não precisa estar presente corpo, né? Você pode estar, você pode ligar, você pode fazer hoje uma videochamada, você pode fazer uma oração, você pode de repente passar rapidinho só uma vez, não ficar vindo sempre, que também às vezes a pessoa acha que é uma obrigação vir sempre. E muitas vezes o que a pessoa precisa é de sossego, né? Precisa se recuperar e aí no momento que tiver tudo bem, a gente faz a visita, a pessoa também tá se sentindo melhor, vai ficar até mais feliz, assim, mais disposta, com mais energia em receber. E também dá energia para a pessoa estar num tratamento prolongado desse, saber que o outro pensou nele. Então, você dar um presente, você fazer uma ligação, você mostrar um carinho, né? É o que mais precisa no momento. A pessoa já fica feliz, então não precisa importunar com tantas visitas, né? Mari, boa tarde, bem-vinda. Ó, João falando aí. Às vezes o que a pessoa mais quer é se desligar dos transtornos e a visita fica querendo detalhes. É verdade, João. Muitas vezes a pessoa quer, é bem isso mesmo, né? Ai, quer falar de outra coisa, quer saber de outro assunto, né? Às vezes gosta que venha visita, gosta que conversa, tá bem para recebê-la, mas não quer ficar falando tudo aquilo que passou, porque às vezes já traz sentimentos ruins, uma coisa muito recente, né, do que ela passou. Às vezes, se for um tratamento prolongado, alguma coisa assim que agrida mais, né, o corpo da pessoa, às vezes fica até lembrando, né, de sintomas, de como que se sentiu no momento. Não é legal. Não é legal, não é sempre que a gente quer se abrir, né? Não é sempre que a gente quer contar. Às vezes a gente passa por uma situação e quer contar para algumas pessoas, você precisa contar, mas não precisa ficar contando toda hora, né? Muitas vezes até para a pessoa mesmo, você não vai ficar falando do mesmo assunto. A gente precisa espairecer, né? Acho que essa é a palavra. Precisa tirar um pouco o pensamento disso. Meal, Seb, Pato, seja bem-vindos, boa tarde. Conquanto a oração seja bênção providencial em todas as ocasiões, o tipo de assistência médica em favor desse ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Então, nós vamos respeitar sempre, né? Muitas vezes a pessoa leva mesmo, tenha fé, vai curar, você vai ficar bom e tudo bem você ter a sua fé, você seguir, mas também há um encaminhamento ao médico, tem uma necessidade de um tratamento, você precisa tomar certos cuidados, precisa observar seu corpo, como que está reagindo. Hoje, principalmente que a gente está, né, nessa questão da pandemia, a gente precisa estar atento, o que a gente está consumindo, aquilo que está vindo para o nosso corpo, que sintomas nós estamos apresentando, seja eles decorrente de uma gripe ou não, e seja até no sentido de você não estar bem, você está um quadro com uma crise de ansiedade e você acabar ali afetando fisicamente, e a gente tem que ter esse costume de olhar para si, se acolher e entender que muitas vezes você precisa sim de ajuda médica. Então é aquele combo, né, que se faz quando a gente tinha as casas espíritas abertas, que é o que? Você não está bem, você pode fazer um passe, pode fazer um tratamento, ajuda, auxilia muito, mas ele não resolve sozinho.
Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda. Ele não resolve sozinho, então ele precisa muitas vezes de uma ajuda psicológica, de uma terapia, de algo ali que faça você olhar para dentro e tirar suas próprias conclusões, porque o passe ele vem, ele te ajuda a se reequilibrar, se estabilizar um pouco assim para você ter, né, sua energia, seu corpo funcionando bem, mas ele por si só não resolve, depende muito da ação da pessoa. Então a pessoa vem, procura uma terapia, vai tratar isso, muitas vezes consequência mesmo de uma doença que passou, de um episódio que passou, e no momento seguinte, caso seja necessário também, entrar com a medicação necessária, assistência médica que for necessária. Já passou do tempo de a gente achar que quem vai em psiquiatra é que é uma minoria da população, que as pessoas não têm problemas e todo mundo tem ali alguma coisa às vezes que precisa ser tratada e precisa às vezes entrar com remédio sim. Não tem que ter, não temos que ter preconceito em relação a isso, porque é algo que nos auxilia, que nos ajuda. Claro que o remédio também por si só, ele nunca vai fazer um efeito sozinho, né? Senão você vai ficar dependente dele a vida toda, mas também você precisa se perceber. E aí o remédio muitas vezes ele alivia os sintomas, ele te reequilibra, né? Juntamente com o passe, com o tratamento, e aí você consegue ter a sua cabeça no lugar para raciocinar e tentar resolver o problema, tentar ali entender, né? Tentar se conhecer, tentar mudar. E assim a gente consegue uma melhora efetiva. Então a gente nunca deve palpitar na situação médica das pessoas, porque a gente não sabe o que tem por detrás. Muitas vezes tem um trauma muito grande, tem uma situação muito difícil passando além do físico, porque às vezes é o físico que inicia um abalo psicológico. E onde que está a nossa evolução? Muitas vezes é no psicológico. E aí a gente tá só tratando o físico ou só achando que uma oração vai resolver e que não é bem a verdade, né? Ju, boa tarde, bem-vinda! Estamos aqui vendo o livro Sinal Verde, quase acabando, aqui rapidinho, e ele continua aqui, eita, aí pronto. Cefac Oração, Priscila, boa tarde também, bem-vinda. E nunca usar voz muito alta em hospital ou quarto de enfermo, né? Aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Você tá ali no pé da cama, tá com uma pessoa se recuperando, uma TV ligada, uma voz extremamente alta, uma falta de bom senso, de tato, de empatia e que não faz sentido nenhum, né? Por isso até que os hospitais têm até aquela placa de silêncio, né? Por quê? Porque isso desequilibra o ambiente, de uma certa maneira desarmoniza, a pessoa gritando e perguntando as coisas, e parece que tá numa feira, né? Não tá no hospital. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo em relação a como a gente lida. Tem gente que tá super acostumada a falar alto, a gritar, e o dia a dia é assim, mas quem não está já acha um pouco estranho. Quem tá se recuperando, então tá doente, já tá se sentindo mal, não tá bem assim, quer um pouco de silêncio, né? E pra pessoa, então, fica uma situação horrível, né? Rosane, seja bem-vinda, boa tarde. Por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor vaticínios acerca da morte, porquanto ninguém na terra possui recursos para medir a resistência de alguém. E para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus na vida maior, através de espíritos benevolentes e sábios que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos que se transferem de plano. João aqui só continuando, né, da questão de levantar a voz, exaltar a voz é desagradável em qualquer situação. Concordo, João, e a gente tem que se policiar, né? E eu exalto bastante, às vezes até aqui eu dou umas, mas eu dou uma segurada aqui, é mais fácil, né? Mas quando a gente fica nervoso, eu tenho esse costume, a gente tem que se controlar mesmo, porque desequilibra tudo, inclusive a gente, né? Missão do espírita
Boa tarde, bem-vindo. Obrigada, viu? Mas aí ele tá falando uma situação aqui que muitas vezes acontece isso mesmo. A pessoa tá doente, ela tá numa situação difícil, né? Vai para o hospital ou vai passar por um tratamento e é uma situação muito difícil, improvável algumas vezes, né? Para quem gosta mais da parte matemática. Então vê e fala, nossa, todos os sintomas, a pessoa está assim, né? É agora. É agora. A gente já fica achando muitas vezes, né? Até já quase fazendo o funeral da pessoa, né? E fica naquela onda de energia negativa, de que nada vai dar certo. E aí, o que a gente está fazendo nesse momento? Né? A gente não pode ter aquela fé cega, que foi o primeiro, né? A fé cega a ponto de não acreditar num tratamento médico, de achar que tudo vai curar, de não seguir nada do que é dito, de achar que Jesus vai simplesmente te curar e fazer tudo, que Deus vai também, por meio da espiritualidade, vai te livrar de todos os males. E não, nós também temos que ser responsáveis por tudo que passamos e tentar entender que é uma lição. E aí, nesse segundo ponto, a gente às vezes julga, né? Vê as pessoas, muita gente nos hospitais hoje em dia, e a gente não tem que estar firme nas nossas orações, certo de que tem médicos bons lá observando, trabalharam para isso, estão passando por dificuldades ali no seu trabalho, mas estão dando toda a assistência. E não cabe a gente achar que é a hora que a pessoa vai desencarnar, quanto que ela merece mais ou merece menos, o que ela fez mais ou o que ela fez menos, porque a gente também não está nessa situação aqui. Nós não somos juízes, nós todos aqui estamos passando por experiências. E é o que eu costumo dizer, né? Quando uma coisa ela acontece na nossa vida, principalmente relacionada ao desencarne, a algo que não dá para ter um retorno, né? Já foi uma situação que já passou. Aconteceu. A gente tem o amparo da espiritualidade em todo momento. Todo momento nós somos aqui amparados e as coisas são permitidas. Então, muitas vezes, né, como se fala, né, Deus não permita que se caia uma folha sem a sua permissão. E aí, a gente fica achando que estamos abandonados, que estamos sozinhos, que ninguém vai nos auxiliar. E se essa situação aconteceu, simplesmente você tem que entender que talvez era o momento. Se você fez tudo o que estava no seu alcance, se você tomou todas as ações necessárias, seguiu tudo o que precisava e simplesmente aconteceu. A gente tem que ser responsável por aquilo que estava no nosso controle. Porque se a gente deixar um sentimento de culpa entrar no nosso coração, de arrependimento, naquele e se acontecesse outra coisa, como que seria? Então a gente tem sim que ter muita fé em Deus e nessa misericórdia divina que estamos falando. Porque tudo ela vem para aprendizado e simplesmente se chegou o momento de desencarne da pessoa, talvez era a missão dela que foi cumprida aqui. E chegou o momento mesmo, foi cumprido, né? Temos aqui, né? Tem espíritos aqui, benevolentes e sábios, como disse, né? Que estão ali ajudando os irmãos que estão mudando de plano. E se não tivesse sido permitido, a pessoa teria ficado, teria se salvado. Assim como a gente vê aqueles desastres de aviões, aquelas situações, né, de desencarnes coletivos, e às vezes a pessoa, né, tinha um avião para pegar, ela se atrasou, ela nunca se atrasa e acabou perdendo o voo, e aquele avião lá que deu acidente, aconteceu um acidente e a pessoa não estava lá. Por que ela não estava lá? Porque algo aconteceu para que ela não estivesse, não era o momento dela ir. Então, nada não tem saída. Tudo é programado quando a gente pensa nessas grandes coisas. E se não é um momento, a pessoa não vai, de repente, sem querer, né? Ele não existe isso. Tudo é programado, a espiritualidade está sempre amparando. E por um certo lado, se a gente pensar, se houve o desencarne dessa pessoa,
hoje, em qualquer situação, seja Covid ou não, é porque a missão dela já foi cumprida aqui. Ela já fez o que ela tinha para fazer aqui enquanto encarnado. O que ela precisava fazer, já fez. Se ela acelerou ou não o processo, se ela fez escolhas certas ou erradas, isso ela vai ver depois com a espiritualidade quando desencarnar. Mas, por enquanto, o tempo que ela estava aqui já passou. E a gente tem que se preocupar com nós mesmos, que ainda estamos aqui. Estamos aqui nessa experiência para nos melhorarmos. Então, não adianta a gente ficar se prendendo em culpa, arrependimento numa situação dessa. Então, não vamos ser acelerados, ansiosos, a ponto de ver uma situação ruim e sair matando todo mundo, né? Como dizem, porque não faz sentido a gente ser assim. Porque a gente precisa ter mais fé. A gente precisa confiar mais na espiritualidade e acalmar o nosso coração. Que se a gente não manter o nosso coração calmo, se a gente não se mantém em equilíbrio, quem que vai manter? Quem que vai fazer isso? Porque aí quando a gente se desequilibra, a gente atrai tudo que é de ruim também para o nosso lado. Todos esses sentimentos negativos, essas preocupações, essas tristezas, angústias, desânimos, desespero. E aí nós podemos acarretar outras coisas para nós. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. Parece que é pouquinho, mas basta a gente perceber que está tudo aqui com a gente, tudo aqui nas nossas mãos, para a gente tentar, né, começar a mudar. Conseguir, ninguém consegue. 24 horas por dia também não. É um treino, é diário, é constante. É você mesmo se reafirmando, reafirmando sua fé o tempo todo. E a gente precisa disso. Por quê? Porque a gente ainda tem muitas dúvidas, muitas incertezas. Todos aqui, acredito eu, a gente não tem essa certeza. E a gente tem que se agarrar naquilo que a gente acredita no momento. Então, por que isso existe? Porque nós devemos ter essa confiança. Então vamos pensar nisso, né? Nunca vamos pensar além, achar que nada vai dar certo e muito menos ficar espalhando isso para os outros, né? Então tá numa situação assim, está se sentindo desse jeito, angustiado, triste, silencia e vai fazer uma oração. Vai cuidar das coisas, traga uma boa palavra para quem você vê que está assim, mesmo que você tenha um pouco de dúvida ainda, mas traga uma boa palavra. Faça a sua parte, porque a gente se escutando também a gente falando, mesmo que a gente não tá assim tão firme no momento, mas só de a gente se escutar, você vai se cobrar. Então você fala, nossa, mas eu tô falando isso, meu ouvido tá ouvindo isso. E se ele tá ouvindo, falar, nossa, mas eu falei, se eu falei, eu tenho que prestar mais atenção nisso. Então a gente acaba se cobrando pelo que a gente fala. É um bom exercício também. Se a gente se coloca numa situação de dúvida e fica levando esse desespero para as pessoas, não tem como a gente sair disso, né? A Kátia aqui falando, é verdade, resiliência sempre, né? Resiliência a gente aprende muito com todas as situações, né? E a gente tem que pegar isso mesmo, estamos aqui para isso, para vivermos experiências, para nos melhorarmos, para tentar ajudar quem está próximo da gente, né? Ajudar o próximo da gente, quem está do lado, não também focar quem está muito longe ali na esquina, esquecer de quem está dentro de casa, porque nós temos que trabalhar e ter fé e ter força e ver notícias, ver as coisas que acontecem, ver pessoas desencarnando e acreditar que a espiritualidade está lá amparando, está lá nos hospitais, está lá com cada médico que está trabalhando e dando duro. Então, se a gente não tem essa firmeza dentro de si, vamos orar, vamos pedir ajuda, vamos tentar nos conectar novamente, porque tem alguma coisa de muito errado se a gente seguir assim. A prece é um alívio para qualquer mal. Verdade, Rosane, para qualquer mal, porque isso, só de a gente fazer o Pai Nosso, né, um Pai Nosso sincero, não aquele decorado, né? Aquele que você presta atenção a cada palavra que pronuncia, ou mesmo de uma conversa, olha, Jesus, me ajuda, eu não estou bem, eu preciso da sua ajuda.
me dê um pouco de calma, né, de tranquilidade, me ampara aqui, me ajude a ter forças para suportar. E só de você falar isso, só de você ter essa conversa, a gente fica mais tranquilo, a gente se sente ali que tem alguém mesmo acompanhando, alguém ouvindo as nossas orações. Então já é um conforto, né? Martiele, bem-vinda, boa tarde. E aqui vou ler a última, que é rapidinha. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. Com certeza, né? Quando seja simplesmente visita, eu entendo na situação de você não ser tão próximo e de repente você também não poder prestar nenhum auxílio, né? Porque muitas vezes a pessoa que tá ali cuidando, nossa, é quem tá precisando de mais auxílio. São pequenas coisas, né? Mas aí a gente tem que ter esse bom senso, né? Sempre tomar muito cuidado, observar a nós mesmos, como que a gente reage, que a gente sai falando ou não, né? Visitar um doente, depois ficar contando da situação que a pessoa está para outros também não é legal. Sempre falar com uma palavra de bom ânimo em relação às pessoas, né? Mesmo que a pessoa não esteja tão bem, mas tirar um pouco também as suas percepções, né? Vamos também aproveitar e proferir palavras que animem, que deem boas energias, que tragam boas vibrações. E sempre, né, lembrar de manter a fé, as orações e se cuidar acima de tudo, né? Rosana, conhece-te espírita, boa tarde. Finalizei agora, tá bom? Amanhã a gente continua. Eu acho que amanhã vai ser mais engraçado, que é imprevistos durante visitas. Acho que vai lembrar muito do dia de ontem, né? Hoje foi um pouco mais sério, assim, por conta dessa questão da doença, né? Que é sempre um sofrimento para quem tá passando no momento. Muitas vezes também a casa, ela não tá com uma energia muito boa, né? Seja por lamentações, por desânimos de quem está em volta. Então, às vezes também, o que nos resta quando vai visitar alguém é fazer uma oração ali dentro da própria casa, para pedir, né, que seja iluminado, que fique um bom ambiente para que a pessoa consiga se recuperar. Então, olha só quanto ajuda a gente pode fazer e se abster, né, de comentários, de coisas que não vão agregar nada no momento. Sempre com positividade, né, Kátia? É isso aí. É isso aí, gente. A gente tem que ser positivo em todas as nossas ações. E mesmo quando o nosso pensamento balança um pouquinho, né, em tudo que passamos, tudo que vemos, toda a situação que temos, lembrar que nós temos uns aos outros, né? E tem muito irmão aí querendo fazer o bem ao próximo. Tem muita gente querendo ajudar. Tem muita gente precisando, mas também tem muita gente ali disposta a ajudar. Então vamos entender esse sentido real da fraternidade, em sermos simples nas nossas palavras, e tratar as coisas com simplicidade, não sair complicando as coisas, não sair arrumando confusão com as pessoas, sermos pacificadores, como até coloquei hoje lá na mensagem do Vida Feliz no grupo do Telegram. Vamos buscar a paz, porque cabe em nós essa paz. E quando a gente está em paz, a gente está calmo, tranquilo, a gente consegue afetar toda a nossa volta. E se a gente tiver que passar por um sofrimento, porque não estamos livres disso, não significa que você está em paz e está bem, que uma prova, uma dificuldade, um obstáculo, ele vai chegar. Não, ele vai chegar, inclusive ele pode chegar a qualquer momento, mas você vai ter a serenidade para lidar com isso, a resignação, entendendo que foi a vontade mesmo de Deus e que aquilo está te servindo para algum aprendizado. E muitas vezes uma pessoa próxima sua passa por um momento de doença, passa por uma situação em que dependa de você ou que você esteja muito próximo, e é também para a gente entender o quanto que a gente pode fazer pelo outro, né? Então vamos manter isso em mente, porque cabe a cada um de nós aqui dar o nosso melhor e fazer o máximo para estarmos bem, em paz, com harmonia, principalmente dentro do nosso lar e dentro dos nossos corações. Tá bom, gente? Agradeço a presença aqui de vocês, Babi, Martiele, João, Vitor, Ju, Patrícia, Mames, Carol, Kátia, Dênia, Rosane,
Mari e Maria da Conceição. Gente, muito obrigada, viu? Kátia, eu vou te passar o link, tá bom? Eu vou te passar o link já na sequência. Se você já tiver o Telegram instalado, fica mais fácil, porque o Telegram ele é igual o WhatsApp, né? É que ele é mais facinho de passar os arquivos, né? Eu acho ele melhorzinho, assim. O WhatsApp tem muito grupo, me incomoda. E o Telegram dá pra gente interagir legal. Vou te passar o link bonitinho, tá bom? Um beijo pra vocês, então. Boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau!